Olá, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Paulo Lourenço. Hoje vamos falar sobre isótopos. No vídeo anterior falámos sobre a representação dos elementos químicos. Portanto, se tivermos um elemento qualquer, aqui temos o Z e aqui o A. Número de massa. E o número atômico. Já sabemos que o número atômico é o número de prótons no núcleo e o número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Também já sabemos que o que faz um elemento ser esse elemento é o número de prótons que tem no núcleo. Ou seja, se agarrarmos uma amostra de qualquer material e encontrarmos um átomo com um próton, é o hidrogênio. Se encontrarmos com 2 prótons, é o hélio. Se encontrarmos com 3 prótons, é o lítio. E assim sucessivamente. Ou seja, o número de prótons indica o elemento que é. No entanto, pode haver variedades com número de massa diferente. Como é que isso acontece? Vou representar aqui, por exemplo, um átomo de hidrogênio. Um átomo de hidrogênio é constituído por um próton que tem um eletrão à volta. Se representarmos nesta forma, o átomo de hidrogênio, o símbolo é H, tem um próton e o número de massa também é 1, porque é a soma dos prótons com os nêutrons, só há um próton, é 1. Agora vamos supor o seguinte, que temos mais 2 hidrogénios. O mesmo esquema, ou seja, com um elétron à volta. E se olharmos, continua a ser o hidrogênio. Portanto, continua a ser um próton, continua a ser o mesmo número atômico, continua a ser o hidrogênio. No entanto, agora vamos supor que neste núcleo temos um neutrão e que neste núcleo temos 2 neutrões. O que é que acontecia à massa, ao número de massa? Aqui passava a ser 2 e aqui passava a ser 3. E isto é um exemplo, neste caso são 3 exemplos de isótopos, ou seja, isótopos de hidrogênio. São átomos diferentes, mas que apenas diferem no número de neutrões, ou seja, continua a ser o hidrogênio em todas as situações, porque o que define ser hidrogênio é o número de prótons, que se mantém, nestes 3 casos. No entanto, tem número de neutrões diferente. E isto acontece com uma variedade imensa de elementos. Nem todos têm vários isótopos, mas alguns têm muitos isótopos. Qual é que é o problema, digamos assim? As configurações do núcleo, também há várias configurações que umas são estáveis e outras são instáveis. O que é que isso quer dizer? Quando os núcleos são instáveis, são núcleos radioativos. Ou seja, a radioatividade é isso. É núcleos, átomos que não são estáveis e que se desintegram e transformam noutros elementos.
Neste caso aqui, por exemplo, este isótopo é estável e este também. Este já é radioativo. E o hidrogênio tem mais. Podíamos ir acrescentando aqui mais neutrões, por aí adiante, e são sempre radioativos. Ou seja, os únicos dois isótopos que são estáveis são estes dois, no caso do hidrogênio. Vou-vos dar outros exemplos de isótopos estáveis. Antes disso, vou só colocar aqui à parte aqui o hidrogênio, porque o hidrogênio é o hidrogênio com 2 neutrões é radioativo. E para já vamos nos concentrar apenas nos isótopos estáveis, porque o número de isótopos radioativos dos elementos é gigantesco. Por exemplo, no caso do hélio, o hélio tem, tal como o hidrogênio, tem 2 isótopos estáveis. Tem o hélio 3 e o hélio 4. Por exemplo, o sódio só tem um isótopo estável, que é o sódio 23. É o único estável, embora tenha à volta de uns 21 isótopos conhecidos, mas o único estável é o sódio. Portanto, em termos de abundância, o sódio 23 tem 100% de abundância. Porque só se conta, ou seja, quando se fala na abundância, estamos a falar sempre dos isótopos estáveis. Os radioativos não entram nessa questão. Por exemplo, como curiosidade, algumas abundâncias aqui no hidrogênio. Este tem uma abundância de 99,99% e este 0,1%. Como curiosidade também, normalmente os isótopos não têm nomes específicos para cada isótopo. Denomina-se, por exemplo, o sódio é o sódio 23, o hélio 4, o hélio 3, é assim que se denomina. Mas no caso do hidrogênio tem nomes, ou seja, o hidrogênio 2 chama-se deutério e o hidrogênio 3 chama-se trítio. Outra curiosidade, primeiro vou pôr só aqui as abundâncias do hélio. Por exemplo, aqui é praticamente todo o hélio, é o hélio 4. Só existe uma percentagem muito diminuta de hélio 3. No entanto, nem sempre é assim. No caso do boro, por exemplo, o boro tem 5 protões e existem 2 isótopos estáveis, o 10 e o 11. E as suas abundâncias são 20% e 80%. Ou seja, nem sempre há um que quase não existe, que é residual. Às vezes a distribuição dos isótopos é mais equitativa. E para a introdução aos isótopos, ficamos por aqui. Porque é que eu falei na questão da abundância? Porque a abundância é utilizada para o cálculo do peso atómico de um elemento. Irei fazer um vídeo para mostrar como se calcula o peso atómico tendo em conta as abundâncias de cada isótopo. Espero que tenha ficado claro, espero que tenham percebido esta questão dos isótopos. A única coisa que é preciso reter em termos de isótopo é que a única diferença é o número de neutrões que estão no núcleo. Até à próxima. Muito obrigado.